Oiê! Eu sou a professora Lilian, professora de matemática, e juntos vamos lembrar alguns conceitos e exemplos que mais caem no SAEB. Vamos lá? A dica de hoje é sobre os números irracionais. Os números irracionais, eles não podem ser escritos como uma fração, e eles incluem, por exemplo, as raízes não exatas, as dízimas não periódicas e o número π. Como o número π, vou deixar aqui uma sugestão para vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre ele. Lembrando que o número π ele é uma constante que está presente entre a razão da circunferência, ou seja, do contorno dela, pelo diâmetro dela. Isso significa que em qualquer circunferência, independente do tamanho do diâmetro, que é a distância que vai de um lado até o outro, passando pelo centro, dividindo o contorno por esse diâmetro, eu vou ter sempre uma constante, que é o número π. Basicamente 3,1415 e reticências, que ele é uma dízima não periódica, mas a gente padroniza como 3,14 ao fazer as atividades. Como exemplo número 1, nós temos aqui. As primeiras casas decimais de um número irracional são 2,71828. Sobre a localização deste número na reta numérica, qual das alternativas é incorreta? Nós vemos aqui que o 2, ele significa a parte inteira deste número. Então, basicamente, se nós formos localizar este número na reta numérica, acompanhem comigo. Ele vai estar entre o 2 e o 3, certo? Infinita. Entre o 2 e o 3, nós sabemos que tem os números decimais. O 2,5, antes o 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Após o 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 e o 2,9. Entre o 2,8 e o 2,7 e o 2,8, nós encontramos ainda o 2,71, 2,72, 2,73 e assim por diante. Entre o 2,71 e o 2,72, nós temos infinitos números também. 2,711, 2,712 e assim por diante. Então, na letra A, quando diz que ele está entre 2,7 e 2,8, nós localizamos o número 2,71 entre esses dois números. Então, é verdadeiro. Na letra B, diz que ele está entre 2,71 e 2,72. Basicamente, quando eu representei aqui o 2,71 e o 2,72, nós sabemos que o 2,718 está no meio deles. Então, também verdadeiro. Na letra C, ele está entre 2,718 e 2,719. Se continuarmos, nós teremos aqui a dízima, então, 2,713 em diante até chegar ao 2,72. Então, também é verdadeiro. E a letra D, que diz que ele está entre o 2,71820 e o 2,71825, é a alternativa incorreta, porque se o número está entre 2,71828, ele não está entre o 2,0 e o 2,5, ele vai passar de 2,5, ok? Então, nós temos aqui a alternativa D. Quando eu quero encontrar uma raiz quadrada não exata, existem duas maneiras de eu encontrar esse resultado. O primeiro é por fatoração. Temos aqui um exemplo de 75. Para encontrarmos a raiz quadrada de 75, fatoramos pelos números primos, que não necessariamente precisam ser nessa sequência, por 3, que o resultado vai dar 25, que dá para dividir por 5, que resulta 5, que dá para dividir por 5, que resta 1, a divisão dá 1. Ou seja, fatorando o número 75, nós temos 3,5 ao quadrado. Quando colocamos este número dentro da raiz para extrairmos da raiz, vamos lembrar que o índice da raiz quadrada, 2, e o expoente 2, eu posso simplificar.
Deste modo, o 5 vai para fora da raiz e a raiz de 3 continua dentro da raiz, do radicando. Então, eu digo que a raiz de 75 é igual a 5 raiz de 3. A outra maneira de encontrar a raiz quadrada não exata é por aproximação. Nós temos aqui um passo a passo como dica para vocês. Primeiro, nós encontramos entre quais quadrados perfeitos o radicando se situa. Então, por exemplo, se eu quero encontrar a raiz quadrada de 21, eu preciso primeiro localizar entre quais quadrados perfeitos ele está. Se eu tenho, então, basicamente, os quadrados perfeitos, raiz de 4, que é 2, raiz de 9, que é 3, raiz de 16, que é 4, raiz de 25, que é 5. Então, basicamente, se eu quero a raiz de 21, a raiz de 21 vai estar aqui, entre a raiz de 16 e a raiz de 25. Então, localizei entre quais quadrados perfeitos essa raiz está. Segundo passo, encontrar o intervalo em que a raiz quadrada do número está. Percebemos que como a raiz de 16 é 4 e como a raiz de 25 é 5, o intervalo em que a raiz de 21 vai se encontrar vai ser entre os números naturais 4 e 5, certo? E como terceiro passo, eu vou determinar a casa decimal por tentativa. Então, eu vou utilizar aproximações, ou seja, números que, quando elevados ao quadrado, chegam bem próximo do resultado desejado. Então, eu vou tentar pelos números decimais. Eu vou fazer, então, 4,1 vezes 4,1. 1, 4, 4, 6, 1. Somando, eu tenho 1, 8, 6, 1. Duas casas decimais, vai dar 16,81. Como eu quero a raiz de 21, já vou passar para um decimal mais próximo. Vou tentar por 4,2 vezes 4,2, 4,3 vezes 4,3. Vamos fazer aqui o 4,5 vezes 4,5. Eu tenho, então, 5 vezes 5, 25. 2, 22. 20. Vai 2, 1, vou ter aqui, então, 1, 2, 20,25. Ainda não chegou no 21. Vamos ver se o 4,6 vai passar ou vai dar mais próximo ainda. 6, 7, 2, 4, 8, 1. Eu vou ter como resposta 21,16. Já passou, então, da raiz. Então, o que significa? Que a raiz aproximada de 21 vai ser 4,5. Vamos ver isso num outro exemplo. Na aula de matemática, Lucas aprendeu que nem todos os números podem ser escritos como frações. Um exemplo disso é a raiz de 7, que é um número irracional. Sabendo que a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, entre quais números inteiros consecutivos está a raiz de 7? Então, o que nós percebemos? Que como eu quero encontrar a raiz de 7, que é uma raiz não exata, vale a dica que foi passado antes. Primeiro, nós encontramos as raízes dos quadrados perfeitos que este número está localizado. Temos, então, a raiz de 4, que é 2, a raiz de 9, que é 3, a raiz de 16, que é 4. Como eu quero a raiz de 7, o próprio enunciado já diz que ela está aqui, entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Como a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3, então, esta raiz ela está localizada entre 2 e 3, a alternativa B. No próximo exemplo, nós temos, considere a reta numerada ao lado. O ponto que corresponde à raiz de 3 é, percebemos também que a raiz de 3 é um número irracional, que é uma raiz não exata. Vamos lá, então, para o mesmo procedimento. Vou procurar quais são os inteiros que a raiz de 3 está localizada. Temos, então, raiz de 1, 1, raiz de 4, 2, raiz de 9, 3. Raiz de 3, ela está localizada entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Então, a raiz de 3 vai ser um número que está entre 1 e 2. Por tentativas,
1,1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2, porque eu tenho que descobrir o quê? Um número elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, que deu o valor mais aproximado dessa raiz. Neste caso, 1,6 ao quadrado deu 2,56 e 1,7 ao quadrado deu 2,89. Como 1,8 passou de 3 e eu preciso que seja aproximado de 3, então eu vou ter como resposta que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Alternativa C. Por isso, hoje finalizamos este vídeo então. Muito obrigada!